Oi pessoal, olha onde eu estou. Estou de frente a um dos nossos maiores cartões postais de Porto Velho, as caixas d'água, que por muitos anos era o que abastecia a nossa capital. Então, as caixas d'água, elas foram trazidas pela Estrada de Ferro Madeira Mamoré no período das obras da ferrovia e basicamente utilizadas para fazer o abastecimento hídrico, né, da cidade. Então Porto Velho nasce, como vocês sabem, a partir do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A partir de 1909, com a chegada das locomotivas, Porto Velho passa a ter uma estrutura melhor. E em 1910 chega essas caixas d'água aqui de Inquites. Nesse meio tempo, talvez até um pouco antes disso, havia mais 3 caixas d'água além dessas 3, só que eram feitas de madeira, como se fossem barris, naquele mesmo estilo, feitas de madeira, um pouco menores. E essas 3 caixas d'água menores, elas ficavam nas imediações do complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. E aí, nessa parte maior onde nós estamos, mais elevada, foram trazidas essas caixas d'água aqui, sendo a primeira em 1910 e as outras 2 em 1912. Né? O que ocorre? Essas caixas d'água, elas têm, somando as 3 metálicas e as 3 que tinham lá embaixo, segundo o livro Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Bacia do Mamoré de Gil Nogueira, de 1914, o total de litros das 6 caixas d'água era superior a 1.300.000 litros, sendo que essas 3 maiores, elas têm uma capacidade que gira em torno de 300 a 370 mil litros, não 200 mil como sempre foi divulgado, historicamente falando. E as caixas d'água menores, elas têm capacidade menor, mas em torno aí de 100 mil litros, de 80 a 100 mil litros. Então essas aqui eram maiores, e as menores de madeira, que ficavam nas imediações do complexo, ali próximo da Farquhar, em torno de 80 a 100 mil litros cada uma. Aí como era feita a captação? A captação era feita através de 4 bombas d'água. Essas máquinas, elas tinham um fabricante, a marca Worthington, e eram tracionadas por 4 caldeiras estilo vertical, certo? E aí, essas 4 caldeiras davam conta do recado, tracionavam essas bombas Worthington, e tinha um poço, eram captadas através de um poço. Esse poço ainda existe, tá galera? Quem quiser conhecer esse poço, ele está ali nas imediações antes do primeiro galpão, do galpão da Estrada de Ferro, e fica ao lado da antiga Enaro. Ainda existe, está funcionando como uma cisterna hoje em dia, mas ainda abastece lá embaixo. E esse poço que foi cavado nesse período entre 1909 e 1910 e que fazia captação para as caixas d'água de Porto Velho, inicialmente havia havido tentativas para perfuração de poços artesianos na época. Só que não tiveram sucesso, porque eles constataram na época que o subsolo era muito duro, e realmente o subsolo de Porto Velho, de muitas regiões aqui de Rondônia, é extremamente rochoso, e isso dificultou a questão do poço artesiano na época. Mas o poço supriu as necessidades, então ele fazia a captação para essas 6 caixas d'água, e antes de subir, né, a água para as caixas d'água, elas iam para tanques. Esses tanques faziam um tratamento, né, para poder ferver, eles ferviam a água e faziam um tratamento para poder utilizar a água. Depois de todo esse tratamento, essa limpeza da água, eles subiam para as caixas d'água, abasteciam, e aí sim as caixas d'água faziam abastecimento em Porto Velho, né. Toda a tubulação era metálica, assim como as caixas d'água, né? E Porto Velho se limitava, mas basicamente a 7 de setembro e pouco mais aqui na frente no bairro Caiari. Então Porto Velho era pequena. Só que assim, essas caixas d'água, elas tinham capacidade para abastecer uma população não muito superior a 3, 4 mil habitantes. Em 1914 nós já tínhamos em torno de 1.900 a 2.000 habitantes.
Então nós tivemos um crescimento exponencial da população de Porto Velho a partir dos anos 40, com o advento da Segunda Guerra Mundial, com a vinda dos soldados da borracha. Então houve a necessidade de construir centro de tratamento de água a partir de 1940, com a criação do SALFT. E a partir dos anos 50, realmente é construída as estações de tratamento de água que existem até hoje, que hoje fazem parte da CAED, tipo aquela estação que fica no Morro do Triângulo, tem a do Batistacas, né? E essas estações, elas começaram a funcionar a partir do final dos anos 40 e início dos anos 50. Porque Porto Velho já começava a ter um crescimento maior, já tínhamos mais de 5 mil habitantes, eu acho que já estávamos até perto de 10 mil habitantes, e as caixas d'água aqui já não tinham mais capacidades de abastecimento para a população. Então, em 1957, já com as estações de tratamento funcionando, as caixas d'água finalmente são desativadas, e desde então elas são símbolos da cidade, estão aqui, e a gente espera que elas perdurem por muitos anos. Infelizmente carece de... Mas a gente torce para que essa manutenção aconteça e a gente não possa ver aí uma possível queda, né, das caixas d'água. Essa aqui já é a placa de 1912, né? Então essa aqui, como eu falei para vocês, a segunda e a terceira são as caixas que vieram em 1912 e aquela primeira em 1910. E é isso, galera. Caixas d'água que abasteceram Porto Velho até 1957 foram desativadas por falta de capacidade mesmo, né, de abastecer a cidade, e desde então são símbolos da nossa capital.